né? Q igual a 20, nós teremos aqui o equilíbrio da firma. Então, a gente pode chegar aqui, né, já respondemos uma parte aqui do problema. Q é igual a 20. Q é igual a 20. Vamos colocar aqui as outras informações, né? Deixa eu apagar esse daqui, botar aqui embaixo. Queremos saber também custo médio e custo marginal. Então vamos lá. A receita total, encontramos de que maneira? Preço vezes quantidade. Então a empresa vende a sua produção a R$ 83,00, né? Temos aí a quantidade de 20, né? Vamos encontrar, portanto, aí, né, 1.660. Vamos encontrar aí essa receita total. Né? Teremos aqui, portanto, né, 800, 1.600, 1.660, exatamente. E o custo total? Para encontrar o custo total, basta a gente utilizar a equação dada aí pelo próprio problema. Vai ser 5 mais 3 vezes Q, 3 vezes 20, mais 2 vezes 20 ao quadrado. Então, teremos aqui 5, né, mais 60, mais 400 vezes 2, teremos aqui, portanto, 865 é o custo total. O lucro total vai ser igual a 1.660 menos 865. Vai dar igual, portanto, a 795. É bom observar que esse aqui é o lucro máximo. Aqui a firma está maximizando o seu lucro. Ela está conseguindo maximizar a diferença entre a receita total e o custo total. Se você colocar uma quantidade maior do que 20, por exemplo, né, se você botar aí, digamos, 25, você vai encontrar uma receita total superior, um custo total mais alto também. Se a quantidade for igual a 25, você aumenta a receita total, mas a distância entre eles diminui. O lucro total vai diminuir. Aqui é o lucro máximo. Pois bem, o custo médio, basta fazer custo total sobre quantidade. Vai ser 865 sobre 20, vai dar 43,25. É o custo médio. E o custo marginal? Nesse caso aqui, né, o custo marginal vai ser encontrado de que forma? Olha aqui, nós já derivamos aqui embaixo, 3 mais 4Q. Nós aqui nem precisávamos fazer conta nenhuma, né? Porque o custo marginal tem que ser exatamente o preço. Mas, fazendo aqui as devidas contas, 3 vezes 4 vezes 20 vai dar, de fato, igual a 83. Certo? Então, questões de concurso que tragam a necessidade de você descobrir, né? Qual é o nível de produção quando é uma firma competitiva, você tem que trabalhar com o custo marginal. Tem que saber qual é o custo marginal, igualar ele ao preço. Lembrar que o preço é constante e o custo marginal você precisa derivar o custo total em relação à quantidade. Aí você encontra rapidamente qual é a quantidade de equilíbrio. Em função da quantidade de equilíbrio, né, que nós encontramos aqui, 20, você descobre todos os outros valores, a receita, o custo, o lucro, né, e assim por diante. Tudo aquilo que depender da quantidade, você vai descobrir aí rapidamente. Bom, vamos agora a mais uma estrutura de mercado. Tá? Vamos aí para a análise do monopólio. Vamos à análise do monopólio, que é o nosso item 4.2. Tá? No item 4.2, nós vamos ver também depois as características das demais estruturas de mercado.
mas agora nos interessa trabalhar aqui com o monopólio. Muito bem. O que é que caracteriza essa estrutura de mercado? Bom, pessoal, o monopólio, em primeiro lugar, a grande marca dele, a característica é a existência de um único produtor. Só tem uma empresa produzindo aquele bem. É um único produtor. Nós temos aqui um grande número de consumidores. Como nós só temos um produto, então um produtor apenas, não faz sentido falar em produto homogêneo ou diferenciado. Tá? Essa classificação só faz sentido quando nós temos vários produtores, mas a gente só tem um. Então, um único produtor. O que nós podemos afirmar sobre o produto é que esse produto não tem substitutos próximos. Os consumidores não têm outras alternativas, não têm outros produtos que poderiam ser consumidos de forma alternativa. Então, eles ficam um pouquinho à mercê do monopolista, não tem muita escolha, tem que comprar na mão daquela empresa mesmo. E existem barreiras à entrada. Existem barreiras à entrada de novas firmas. Podem ser barreiras legais, barreiras tecnológicas ou barreiras até financeiras, relativas ao investimento inicial que a empresa tem que montar. Bom, como o monopólio só tem uma única firma, na hora que a empresa monopolista olha para o mercado, a demanda que ela enxerga é a própria demanda do mercado. Aqui já começa uma diferença em relação à concorrência perfeita. Olha aqui, a firma monopolista vai olhar para o mercado para saber qual é o preço. Só que ela não tem como descobrir qual é o preço do mercado. Ela é que vai fazer o preço. A firma competitiva raciocina da seguinte maneira. A firma competitiva, a firma que opera em concorrência perfeita, ela não sabe, qual é o preço que ela pode praticar. Então ela olha para o mercado, vê qual é o preço e trabalha com aquele preço. A firma monopolista olha para o mercado e se defronta com uma curva de demanda negativamente inclinada. Se o monopólio quiser vender mais, ele vai ter que praticar um preço menor. Às vezes a gente acha que o monopólio tem um poder absoluto, que o sujeito que detém o monopólio, ele pode botar o preço que ele quiser. Não, não é bem assim. Ele pode praticar um preço alto? Pode, mas não é o preço absurdo, não é o preço que ele quer, porque do outro lado existem muitos consumidores. Então o monopólio vai se ver diante dessa situação. A receita total da firma monopolista é dada também pela multiplicação, preço vezes quantidade. Porém, há uma relação inversa entre preços e quantidades. Se o monopólio aumentar muito o preço, as quantidades demandadas vão diminuir. Há uma relação inversa entre essas duas grandezas. Então, o que vai acontecer? A receita marginal do monopólio, ela é decrescente e é menor do que a receita média. Atenção para isso aqui. A curva de demanda do mercado é igual à receita média. Mas a curva de receita marginal, ela é menor. Aqui nós temos a receita marginal. Nós temos a tabela aí no módulo mostrando isso. Se o monopolista quer aumentar a quantidade produzida, ele necessariamente tem que baixar o preço, senão ele não consegue vender tudo. Os consumidores reagem. Então a receita marginal vai ter esse comportamento, ela é decrescente. Olha essa diferença em relação
a concorrência perfeita, hein? Uma diferença importante. Lá na concorrência perfeita, a receita marginal era o quê? Constante. E aqui ela é o quê? Decrescente. Ela é cada vez menor. E ela é menor do que a receita média. Bom, e daí? E daí que o monopólio também, quando ele quer produzir, ele vai enfrentar alguns custos de produção. Né? Supondo aí uma análise de curto prazo, supondo que a escala de produção da firma não se modifica, nós vamos pegar aqueles custos de produção e vamos colar aqui em cima desse gráfico. Então, nós teremos aqui o custo médio, tá? O custo médio. Temos o custo variável médio, mas não é preciso colocar ele aqui por enquanto. Temos aqui o custo médio e temos aqui o custo marginal. Temos aqui o custo médio e o custo marginal. Bom, o monopólio é também um agente econômico maximizador de lucros. Ele deseja também maximizar o seu resultado. Então, o ponto de equilíbrio do monopólio também vai ser no momento em que a receita marginal for igual ao custo marginal. É o mesmo raciocínio. Né? O monopólio vai aumentar a quantidade produzida, aí então vai ter um aumento na sua receita total. Agora, a receita marginal é cada vez menor. Esse é que é o problema. O monopólio está aumentando a produção. Está produzindo mais bens e serviços. Só que ele encontra na sua frente uma curva de demanda negativamente inclinada. Para ele produzir mais, ele precisa praticar um preço cada vez menor. Então a receita marginal ela é decrescente. E o custo marginal ele é crescente. Então, no ponto de equilíbrio, olha aqui, ó, a receita marginal está aqui e o custo marginal está aqui. Na interseção entre as duas curvas, nós teremos o ponto de equilíbrio da firma monopolista. A firma vai produzir essa quantidade Q1. Agora, qual será o preço praticado pelo monopólio? Bom, se o monopólio está produzindo essa quantidade Q1, para descobrir o preço, nós vamos sair dessa quantidade aqui e vamos agora encostar onde? Na curva de demanda. Na curva de demanda do mercado. Encostou aqui na curva de demanda de mercado, para vender essa quantidade, o monopólio vai ter que praticar esse preço aqui, P1. Observe uma diferença importante. Para essa quantidade produzida, o monopólio consegue vender a esse preço. E o custo marginal do monopólio? Para essa quantidade produzida, olha aqui, ó, bateu na curva de custo marginal. Custo marginal é esse aqui. Custo marginal 1. Então essa é uma diferença importante. No equilíbrio, o monopólio consegue praticar um custo marginal menor do que o preço de mercado. Na concorrência perfeita, não. Eles são iguais. No caso do monopólio, o custo marginal é inferior ao preço de mercado. É uma vantagem que o monopólio tem. É um privilégio que ele vai ter. Além disso, o monopólio vai ter lucros extraordinários. A receita do monopólio, como é que a gente pode visualizar a receita? A receita total da firma, o quanto ela vende, né, o seu faturamento. Está aqui, ó, preço vezes a quantidade produzida e vendida. Então, é todo esse retângulo aqui. É a receita, né, do monopólio. A receita total. E o custo total do monopólio? O custo total é o seguinte, se nós temos aqui uma quantidade produzida e vendida, a gente vai até a curva de custo médio, né? Bateu aqui na curva de custo médio, então vem para cá, olha aqui, custo médio 1. O custo do monopólio, o custo total,
é esse retângulo aqui. É muito menor do que a receita total. Então, o monopólio consegue auferir lucros extraordinários no curto prazo. E no longo prazo também. Porque no longo prazo não vão aparecer outras firmas que vão aumentar a oferta. Atenção, outro detalhe também é que no mercado do tipo monopólio não existe curva de oferta. Não existe, não faz sentido falar em curva de oferta no mercado do tipo monopólio. Né? Olha esse detalhe como é importante. Na concorrência perfeita, faz sentido falar em curva de oferta. A curva de oferta é o quê? Ela mostra as quantidades que as empresas estariam dispostas a vender a depender do preço. O monopólio não tem esse funcionamento, essa lógica. O monopólio vai vender o que ele puder de acordo com o que a demanda exigir. Então ele não tem curva de oferta. O monopólio não tem curva de oferta. Né? Então o monopólio ele consegue praticar um preço maior do que seria na concorrência perfeita e ele vai produzir uma quantidade menor do que seria também. Em termos de eficiência econômica, o monopólio seria uma solução menos eficiente, né, do que o mercado de concorrência perfeita. Bom, vamos ver também aqui um exemplo numérico. Eu vou colocar aqui alguns valores para a gente treinar um pouquinho, né, o equilíbrio do monopólio. Eu separei aqui alguns valores para a gente fazer aqui algumas considerações. Vamos apenas localizar aqui esses valores para a gente poder trabalhar aqui com alguns números. Vamos apenas localizar aqui. Vou colocar no quadro aqui alguns valores para a gente poder ver a aplicação. A lógica do equilíbrio no monopólio é praticamente a mesma, né, da concorrência perfeita. A única diferença é que a receita marginal ela é decrescente. Sendo decrescente, nós vamos ter que encontrar a equação que descreve a receita marginal. É isso que vai ter de diferente aí no exercício que eu vou colocar para vocês agora. Vamos então buscar aqui. Vamos começar primeiro pelo mais fácil. Pronto, temos aqui vamos começar aqui por um exercício mais simples. Depois a gente vai fazer um pouquinho mais complicado. Imagine, portanto, uma firma atuando no regime de monopólio e essa empresa apresenta as seguintes características. Primeiro, nós temos uma curva de demanda. A curva de demanda é representada dessa maneira. Preço é igual a 220 menos 6, que multiplica a quantidade. Então, nós temos aí uma curva de demanda colocando o preço em evidência. Depois, nós temos uma curva de custo total. Deixa eu ver aqui a curva de custo total, como é que ela se apresenta. Muito bem, a curva de custo total, ela é CT é igual a 4Q ao quadrado mais 20 vezes Q mais 10. Queremos saber, portanto, qual é o nível de produção que maximiza o lucro do monopolista. Para que nível de produção o monopólio vai ter, né, o seu lucro máximo?
Bom, o lucro máximo, ele é atingido quando? Quando o custo marginal é exatamente igual à receita marginal. Bom, custo marginal, já sabemos como calcular, né? Custo marginal, basta a gente aplicar a derivada aqui. Basta a gente derivar o custo total em relação à quantidade produzida. Basta fazer isso, trabalhar, portanto, com essa equação. Então, o custo marginal vai ser igual a... Temos aqui um coeficiente, né? Coeficiente 4, vai manter aqui esse expoente como coeficiente vezes Q, mais 20, né? E aqui mais 0. Derivando aí, nós vamos encontrar um custo marginal igual a 8Q mais 20. Bom, deixa ele aqui por enquanto, porque agora eu preciso saber quanto é a receita marginal. A receita marginal é o mesmo raciocínio do custo marginal, só que agora eu vou fazer o quê? Eu tenho que derivar a equação da receita total em relação à quantidade. A receita marginal é o acréscimo na receita total quando eu tenho um acréscimo na quantidade produzida. Bom, nós não temos ainda a equação da receita total, né? Não temos ainda. Esse é um trabalho adicional que a gente vai ter. A receita total do monopólio depende do preço vezes a quantidade. Porém, o preço não é constante. O preço não é constante. Na concorrência perfeita, ele é constante. No monopólio, não. No monopólio, se ele quiser vender mais, ele precisa baixar o preço. O preço, né, no caso do mercado monopolista, vai depender da demanda. Então, aqui onde tem P, nós vamos substituir, né, pela equação da demanda. Vai ficar 220 menos 6Q, que multiplica Q. Então, a receita total do monopólio é dada por essa equação aqui, 220Q menos 6Q ao quadrado. Agora, a gente pode calcular a receita marginal. A receita marginal, portanto, vai ser, né, calculando aqui a derivada, vai ser 220 menos 12Q. 220 menos 12Q. Uma vez que nós já temos a equação que descreve o custo marginal